uma metodologia que foi desenvolvida num lugar específico, num período histórico específico e por um teatro que tinha tarefas específicas, que tinha necessidades específicas. Né? A gente está falando de uma metodologia que foi desenvolvida pelo Stanislavski e pelos pupilos dele, enfim, pelos continuadores dele, na década de 1930, né? Quando você tinha uma Rússia com outras condições de desenvolvimento social e político, quando você tinha o teatro com outras tarefas, você tinha o desenvolvimento, né, o nível de desenvolvimento da, digamos assim, reprodutibilidade técnica da obra de arte nem se comparava ao que é hoje com a internet, com um monte de coisa, né? O teatro ele tinha outras tarefas também quando essa metodologia foi desenvolvida. E essa metodologia foi desenvolvida e continua sendo desenvolvida naquele lugar, na União Soviética, durante todo o século XX. Né? E eu tive contato com essa metodologia lá, então eu aprendi ela como ela é ensinada na escola lá, ou pelos pedagogos, pelos diretores lá. Quando eu cheguei no Brasil, e enfim, quando eu voltei, eu tive muito a necessidade, eu percebi que ela era estranha, que o nosso desenvolvimento teatral é completamente diferente. Então, o primeiro problema com o qual eu me deparei foi o problema do ator. O que é, né, o ator brasileiro formado, o que é o ator brasileiro em formação e o que move esse ator brasileiro? O que é fazer teatro para esse ator brasileiro? E mais, o que é fazer teatro para mim? E como é que essa experiência colocada em prática, ela é transformada com essa prática social chamada fazer teatro. Eu encontrei a necessidade de ir formando aos pouquinhos um grupo de pessoas que se propusesse, antes de mais nada, a aprender e a trabalhar com essa metodologia, mas sempre de uma forma muito aberta, para a gente entender então como é que essa metodologia pode servir para alguma coisa, pode servir, auxiliar nas nossas necessidades expressivas. Então foi daí que apareceu o Laboratório de Técnica Dramática, né, que foram pessoas que foram aparecendo aos poucos, né, gente que foi se juntando aos poucos, desde 2013, desde o segundo semestre de 2013, e aí eu considero que a gente criou realmente esse laboratório quando eu ganhei uma bolsa para fazer uma pesquisa na Oficina Cultural Oswaldo de Andrade e fiz um laboratório de 4 meses seguidos, onde a gente trabalhou sobre a pedagogia do que seria essa metodologia, que a gente chama de metodologia da análise ativa, ou da análise através da ação. Já existia uma pesquisa prática e também teórica do grupo, que tem bastante a ver com o trabalho do Diego, que é investigar os textos pela ação, que é essa análise ativa. E aí, a entrada de um dramaturgo no processo é uma coisa que me fez repensar bastante assim, o que é o trabalho de um dramaturgo, que é uma coisa que pra mim interessa muito, porque eu acho que a dramaturgia tá num lugar meio perdido, assim, que aos poucos começa a se reencontrar, mas que vem muitas vezes de um lugar intelectualizado, ou de um lugar literário, e não da prática do teatro, do dia a dia, de grupos de teatro, de atores, de diretores, ou de cenógrafos, de iluminadores. Porque eu escrevo texto no processo, junto com as outras pessoas do grupo. Trago as proposições, trago disparadores, trago acontecimentos, linhas narrativas, mas isso tudo vai ser muito transformado pela maneira como os atores leem e recebem isso, porque no fim das contas é esse o valor que tem um texto de teatro, é virar teatro. Ser teatro junto com os outros criadores. Então foi isso. Eu cheguei no grupo também entendendo uma nova maneira de escrever, que tem bastante a ver com um trabalho que eu já vinha tentando desenvolver antes, que é a dramaturgia muralista, que vem de uma pesquisa que eu faço em cima de alguns romances do Oswald de Andrade, que são romances muralistas, que são obras literárias que pretendem explodir um pouco esse egoísmo do escritor que concebe tudo a partir do próprio ponto de vista e abre isso para outros pontos de vista num grande mural, como se fosse um mural desses mexicanos, do Diego Rivera, do Siqueiros, do Orozco, que
abarcam monumentalmente toda uma grande trajetória de um povo ou a grande história de um lugar. E que por isso tem muitos personagens, muitas figuras, muitas cabeças, numa coisa que é mais geral do que cada um deles. A gente começou essa pesquisa, essa parte da pesquisa, para fazer essa obra que a gente está criando agora. A gente começou muito intrigados, eu pelo menos muito intrigados, e os atores também muito intrigados com a ascensão do discurso fascista que precedeu a campanha eleitoral de 2014. Né? Se a gente para pensar, esse discurso ele vem sendo criado desde as manifestações de junho de 2013, né? E esse discurso toma as manifestações de junho de 2013 e esse discurso bota na rua pessoas identificadas com esse discurso que não têm vergonha de dizê-lo em voz alta. Por que eu estou falando não a ascensão do fascismo, e sim a ascensão do discurso fascista? Porque o nosso país nunca rompeu efetivamente com o fascismo. Essa que é a questão. A nossa ditadura militar teve um caráter fascista, ela foi uma ditadura fascista, ela remoldou o Estado brasileiro, adequou o Estado brasileiro às necessidades de um fascismo de tipo dependente, de um país que tem uma economia dependente, de um capitalismo de tipo dependente, e a gente não quebrou com isso na redemocratização. É muito difícil você pensar como podem sujeitos agir nessa profusão de seres que acontece da sociedade empolvorosa que foi despertada em mim muito pelos atos de 2013, que foram se transformando e foram prosseguindo e foram caminhando para outros lados, e as vozes políticas todas começaram a se fortalecer. Isso despertou em mim um sentido de coletividade e uma percepção de que é necessário abrir os nossos canais de comunicação e de criação entre os artistas para que isso seja feito de um jeito conjunto, inclusive a dramaturgia. Então a gente foi para o fascismo, a gente foi para o terror e miséria no Terceiro Reich e fez um processo de investigação relativamente curto. Foi uma residência que a gente fez na Companhia dos Narradores, do Zé Fernando Peixoto, e a gente ficou lá 2 meses, 3 meses na verdade, pesquisando, fazendo etudes sobre o terror e miséria. Que tem uma coisa muralista, porque são vários pequenos quadros que passam por todo um espectro de grupos sociais de uma época, num determinado período de anos, que no caso é o pré-Segunda Guerra, né? A ascensão do Hitler. E ali a gente se deparou com algumas questões, né? Primeiro, são fascismos de tipo diferente. Um é um fascismo de um país desenvolvido, de um país industrialmente desenvolvido e que era um dos principais países, um dos principais centros do capitalismo na época, na década de 1930, que era a Alemanha. E o outro era o Brasil, um país que sempre esteve na periferia do desenvolvimento capitalista mundial e que desenvolveu todo o seu sistema econômico, político e social a partir do fato de que ele era obrigado a estar na periferia por países economicamente mais desenvolvidos, né? Então a gente começou a ir, teoricamente, a tentar entender qual que era essa diferença. E daí veio uma das fontes de inspiração disso que vai ser o trabalho que a gente está pesquisando agora, que é a obra basicamente monumental e muito pouco conhecida, especialmente de 3 teóricos brasileiros, que são o Rui Mauro Marini, o Teotônio dos Santos e a Vânia Bambirra, que ficaram conhecidos como os teóricos da dependência na década de 1960, 70, e que fizeram um esforço muito grande para entender quais eram as particularidades do capitalismo brasileiro e latino-americano, e por que ele era capitalismo, não era uma mescla de capitalismo com feudalismo, e por que ele era genuinamente latino-americano. Num segundo momento, a gente foi buscar um material que fosse menos isolado na Alemanha da década de 1930 e que tivesse mais a ver com o Brasil, com a América Latina especificamente.
Então a gente começou a fazer um processo de pesquisa mesmo, sem pretensão de montar isso, sobre os contos da literatura do realismo mágico latino-americano especificamente. Estudou um pouco outros, mas nos fincamos no latino-americano especificamente. Entendendo como essa característica do mágico era um recurso para falar sobre essa formação social específica. E disso a gente foi se encaminhando para um estudo sobre quais são as questões sociais que estão aqui pujantes, despertando a necessidade das pessoas, a urgência das pessoas. E aí a gente passou pelo Garcia Marques, pelo Cortázar, por uma série de autores, inclusive outras narrativas como As Mil e Uma Noites, como romances muito longos, que são sagas que vão se desenrolando ao longo de muitos anos. E isso despertou o meu sentido, né, gigantesco e monumental de escrever uma peça enorme, uma peça gigante que dá conta de um período decisivo da formação social do nosso país, que acontece principalmente a partir do golpe militar de 64 e todas as forças que já estavam se arranjando desde sempre, na verdade, né? Lendo o relatório da Comissão Nacional da Verdade, que foi uma das coisas que eu comecei a investigar como um lugar, um manancial de histórias, de vidas, de poesias, de pessoas, de verdade. Eu percebi que você não precisa fazer muita força de inventar, é só você olhar e tecer, e tecer, e tecer, e tecer. E a tessitura dessas coisas pode fazer um mural. Quer dizer, pode dar pra gente um instantâneo fotográfico de tudo que está acontecendo, de tudo que aconteceu. É uma pesquisa histórica, mas também é uma percepção do presente. Porque quando eu olho para o que tem aqui em volta de mim, ou para lugares que eu viajo, longe ou perto, eu vejo tudo o que eu estou lendo, tudo o que eu estou vendo do depoimento das pessoas. E essas são as minhas fontes de pesquisa, principalmente dentro da Comissão da Verdade, que é uma coisa muito ampla. E outras fontes de pesquisa são ainda a literatura fantástica, que permanece como um fundo, toda a teoria social e toda a teoria da dependência, que também permanece como uma base teórica, uma base de leitura, que é muito apropriada para isso tudo, assim, porque está ligada diretamente com o Garcia Marques, com a literatura fantástica, com o golpe militar e com o acontecimento político da Comissão da Verdade. E eu cheguei, a partir de todo esse material, numa forma que eu julgo que é apropriada e que eu também acho que é adequada para essa pesquisa que eu já vim desenvolvendo do muralismo, que são os barbantes. Cada um desses barbantes é como se fosse uma linha narrativa, um fio de desenvolvimento de ações. E aí cada um deles está mais ligado a um tema mais específico, vários deles que estão entrelaçados aí na toda a rede de opressão criada pelo regime militar, que envolve operários, camponeses, travestis, população LGBT, que envolve militantes perseguidos, torturados e assassinados, sequestrados, desaparecidos, que envolve a classe média, profissionais liberais, que envolve muitos tipos de pessoas diferentes. Então essa obra, ela tem todo esse espectro teórico, enfim, de pesquisa cênica, mas ela tem esse disparador, né? Da necessidade da gente debruçar o nosso pensamento, e para mim o teatro é uma forma de pensar sobre isso, sobre o que aconteceu de fato, sobre onde está a verdade, qual é o lugar da verdade. A verdade está onde? Como é que a gente fala sobre a verdade com o teatro, né? Então daí a gente, né, o nosso processo está sendo um processo onde a gente tem explorado, né, a estrutura dramática que o Lucas propõe, tem a pesquisa dele e como essa estrutura dramática
vai sendo mudada e retroalimentada pela prática ativa dos atores em sala de ensaio. Então, com a metodologia do etude, da análise ativa, como é que isso vai mudando.